Olá você que é sinal de prestígio ao nosso programa OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Piracicaba. Este ano, a Advocacia Piracicabana está em festa, comemorando os 80 anos da criação da subseção Piracicaba, a oitava em todo o estado de São Paulo. No dia 31 de maio, exibimos o programa comemorativo dos 80 anos de criação da subseção Piracicaba. E você poderá assisti-lo novamente, assim como todos os demais programas, acessando o site OAB Piracicaba, que está aí no seu vídeo. E dando continuidade à festividade da OAB Subseção Piracicaba, convidamos hoje e temos o prazer em receber o advogado mais antigo militante em Piracicaba, o Dr. Luiz Antônio Abraão, para falar a respeito da advocacia e de suas experiências como advogado. O Dr. Luiz Antônio Abraão, advogado militante, como dito, mais antigo aqui em Piracicaba, foi advogado da Prefeitura de Piracicaba, foi advogado de 7 sindicatos também em Piracicaba e por 9 anos fez parte da diretoria da OAB Subseção Piracicaba e foi o fundador e presidente do Rotary Clube Cidade Alta. Como vai, doutor? É um prazer estar aqui conosco. Sinta-se à vontade em nosso programa. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Uma honra que eu sinto, de participar da OAB, desse programa que foi confiado sob o seu comando e que o senhor, com os seus princípios de ordem espiritual, de ordem profissional, de ordem ética, eu fiquei muito conquistado por essa simpatia sua. Estou bem à vontade aqui. Doutor Luiz Abraão, o senhor sabe que eu cresci ouvindo os meus avós falarem do seu nome. A gente precisa lá consultar o doutor Luiz Abraão e tal. Bom, e o senhor advoga desde quando? Eu advogo desde o início de 1962, que eu me formei em 61 e logo em 62 eu já vim trabalhar aqui em Piracicaba, sendo que 2 anos antes, eu já trabalhava como solicitador acadêmico, juntamente com o Dr. João Ribas Fleury, um excelente colega, uma excelente pessoa, com quem eu tive a felicidade de trabalhar. Muito bem. O senhor sabe que, quando eu era criança, uma vez eu estava caminhando com meu pai e ele disse assim, olha, ali vai um advogado. E eu falei, uau, advogado? O que faz um advogado? Aí meu pai falou assim, olha, um advogado ajuda as pessoas. Eu falei, puxa vida, então eu quero ser um advogado também, eu acredito que foi aí que eu decidi ser advogado. E para o senhor, o que foi determinante para a escolha em ser um advogado? O meu pai era muito amigo e admirador, assim, de ir diariamente ao escritório de advocacia do Dr. Aldrovando Fleury Pires Correia, que além de advogado, ele gostava muito de política, E eu, aos 6 anos de idade, eu já ia com meu pai ao escritório do Dr. Aldrovando, E naquela época, o filho dele, Dr. João Ribas Fleury, estudava em São Paulo, na São Francisco. E também já foi aquela amizade, assim, que veio de outra geração. E eu, aos 6 anos de idade, eu já dizia, eu quero ser advogado. E quando eu completei 18 anos, eu já trabalhava como office boy no escritório do Dr. João, Dr. João Fleury. E um dia ele falou, Luizinho, você quer choferar para mim até São Paulo? Expressão que ele usou. Fui dirigindo o Citroën dele até São Paulo, saímos daqui às 8 da manhã, chegamos lá por volta de 1h da tarde, e corre para cá, corre para lá, saímos de lá às 8 da noite, chegamos aqui meia-noite, aí ele falou, Luizinho, agora
você vai ver para mim as revistas dos tribunais que eu preciso para os meus estudos aqui. E ficamos até às 3 da manhã, né? Eu pegando a revista, abrindo na página que ele indicava, ele estudava, anotava, né? E eu imaginei aonde que eu caí, que profissão que eu fui escolher, né? Mas nessa altura eu já estava direcionado para isso e permaneci. Aí eu ingressei aqui na Faculdade Católica de Campinas, né? Na PUCamp, né? E me formei em 61. Ingressei lá, logo terminei o colegial aqui no Dom Bosco e exerço a profissão há mais de 50 anos, né? E minhas filhas, eu tenho 5 filhas, elas falam, pai, mas o senhor precisa diminuir o ritmo, porque parece que o senhor se formou a semana passada. Tal entusiasmo, né? E que eu vi o seu entusiasmo também, que eu me identifiquei muito com a sua figura humana e profissional, porque eu senti que o senhor tem o mesmo entusiasmo que eu mantenho para bem exercer a profissão. Aliás, a sua parte espiritual também bate com a minha, porque a palavra entusiasmo é uma palavra muito rica. A origem etimológica dela é em, dentro de, theos, Deus, e asmo, cheio de Deus dentro de si. É o que nós precisamos para bem poder exercer a nossa profissão, que é espinhosa, como todas são, né? Mas a nossa tem uns adicionais aí que a gente precisa ter Deus dentro da gente para poder bem exercer a profissão. Muito bem. E o senhor que começou a advogar em 1962, como o senhor vê a advocacia de hoje comparada com a advocacia de 1962? Eu acho muito interessante a pergunta, porque quando comecei a advogar, nós não contávamos com as copiadoras, a chamada cópia reprográfica, ou a Xerox, né? E também não contávamos com o computador. Tudo era datilografado. Então, terminava o inventário e o formal de partilha era totalmente datilografado, né? Então, demorava 6 meses, até 1 ano, para aquele trabalho de datilografia ser elaborado, porque naturalmente tinha que obedecer uma fila, né? E daí começou o Tribunal de Justiça a admitir o uso de fotocópia para alguns casos e tal, mas era um trabalho assim precário, porque ela desbotava com o tempo, né? Aí quando veio a Xerox foi uma revolução, agilizou bastante, né? E daí com o computador, então, nem se fale, né? E daí nós imaginávamos que com o computador fosse ajudar. Claro que ajudou, né? Mas, de outra forma, atravancou de serviço de tal forma a justiça que a coisa complicou novamente por esse lado. Mas hoje o advogado tem que trabalhar 10 vezes mais do que antes para produzir 10 vezes menos, porque é tanto serviço, tanta burocracia, que tem que atender, né? Eu sei que o senhor gosta de fazer muito área de família. E também sei que o senhor concilia muitos casais, né? Muitos clientes que procuram para fazer uma separação, um divórcio. O senhor acaba reconciliando esses casais. Como que se dá isso? Eu entendi. Eu tive muita felicidade, assim, em ter meus pais vivos durante toda a vida. Pode-se dizer que os dois morreram de idade e eles sempre foram totalmente dedicados à família, aos filhos, né? Então, eu valorizo muito a família, né? De outro lado, eu tive a felicidade de casar com a Cidinha, né? E tivemos 5 filhas, né? E que era advogada também. A minha esposa era advogada também, né? Nós cursamos juntos
em Campinas, o curso de Direito. Então isso ajudou muito, porque ela entendia toda essa dedicação que o profissional da advocacia precisa ter para poder exercer bem o seu mistério, né? Então ela me deu sempre um apoio muito grande, ela acompanhava todo o andamento de serviço, era uma pessoa muito inteligente, pessoa muito bondosa, né? E a minha filha mais velha também estudou Direito, né? A segunda fez odontologia. Eu tenho duas pedagogas que gostam muito do trabalho e interessante até que elas nunca perderam um dia de trabalho, né? Cada uma tem mais de 20 anos de prestação de serviço na área do ensino e elas não abrem mão, elas não perdem um dia de aula, por nada, né? E a quinta filha, né? Ela está terminando este mês o curso de RH, Recursos Humanos. Então, eu tenho essa felicidade de ter essa família, e eu até digo assim, né, trocando em miúdo, né, que mentalmente eu ando de joelhos para agradecer a Deus a família que eu tenho, né? E exatamente nesse contexto, né, quando chega um cidadão ou uma cidadã, ou chega um casal e vem procurar advogado para uma separação, eu deixo que eles narrem o caso, que eles se recomponham, que eles se estabilizem emocionalmente, né? E daí eu passo algum material para eles, né? Alguma leitura positiva, construtiva, edificante, né? E 99% não volta para a separação. Eles se reconstituem consigo próprios, com Deus e com a família, né? Eu atendi uma senhora que tinha 3 filhos pequenos, né? E falou: doutor, eu preciso separar, que eu não aguento mais, o meu marido é dependente de bebida alcoólica, e alcoólico, está no último grau, ele cai na rua, e eu não aguento mais. O senhor precisa fazer minha separação. Eu falei: pois é, eu vou chamar seu marido para conversar com ele. Doutor, nem perca tempo. Não, mas eu preciso conversar com ele de qualquer maneira, porque o amigável corre mais rápido na justiça, né? Sim. E chamei o cidadão lá e conversei com ele. E depois não me procuraram mais. 27 anos depois, uma enfermeira me abordou e falou: o senhor é doutor Luiz Abrão? Sou. Olha, desculpe, mas faz 27 anos que eu estou querendo fazer uma pergunta para o senhor e eu nunca tive oportunidade, porque com 3 crianças e tal. Mas, doutor, eu tenho uma curiosidade de perguntar ao senhor o que o senhor conversou com o meu marido, que depois daquela conversa que ele teve com o senhor, ele nunca mais bebeu e foi um marido exemplar, e os 3 filhos estão formados, trabalhando, e falou: dona, eu não sei, mas talvez eu passei esse sentimento de família, e que ele foi, então, naturalmente, assumiu aquele sentimento, né? Transmitiu para ele, e ele acabou assumindo os 3 filhos dele, e Deus ajudou a todos nós. Deve ter sido isso. Quando o senhor atuou, que hoje acho que o senhor não atua mais na área do direito do trabalho. Não. E quando o senhor atuava, o senhor também era dado a conciliador, pelo que eu saiba, né? Também. Eu me considero um conciliador nato, né? E até foi o que me ajudou muito na vida profissional, né? Porque eu comecei advogando para o Sindicato dos Metalúrgicos. Depois fui contratado pelo Sindicato da Alimentação, que eram os 2 que tinham o maior número de associados, né? E depois fiquei com 7 sindicatos. Então, chegou um momento que eu propunha
reclamações aqui que seriam a metade do serviço da comarca. Mas eu trabalhava com muito cuidado para não ser injusto, inclusive com as empresas, porque eu sempre respeitei as empresas, o trabalho das empresas, lógico, né? E para não gerar também uma reação de que a gente estivesse cometendo injustiça. E com isso, na presença do juiz sempre, a Justiça do Trabalho, ela é primeiro conciliação. Ela tenta a conciliação, depois parte para o julgamento, que é a designação da Justiça do Trabalho, né? É junta de conciliação e julgamento. Então, como eu não punha aquele emocional de adversário, no caso, né? É questão de fazer justiça. O compromisso meu sempre foi com a justiça. Então, chegava lá, o juiz fazia os cálculos dele e falou, olha, eu admito o acordo aqui na base de tanto, e as partes acabavam se reconciliando. E de uma certa forma, me ajudou, porque quando eclodiu a Revolução, aqui em 31 de março de 64, né, logo depois eu recebi a visita de um oficial do Exército, porque houve alguma denúncia lá que eu seria uma pessoa ligada a sindicatos, que eu pudesse ser melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Não tinha, meu compromisso era só com a justiça, né? Trabalhando arduamente, né? E com honestidade, graças a Deus. Estamos conversando hoje com o Dr. Luiz Antônio Abraão, que é o advogado militante mais antigo em Piracicaba, falando sobre advocacia e sobre a sua vida profissional. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Fernandes e Rodrigues Consultoria, Clínica Veterinária do Lobão, clínica, consultoria e escola de homeopatia. E Sintec, Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio. Estamos de volta com o OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. E hoje recebendo o Dr. Luiz Antônio Abraão, que é o advogado militante mais antigo na cidade de Piracicaba. Dr. Luiz Antônio Abraão, como foi advogar no período da ditadura? Eu, nesse modo de trabalhar que é o meu, eu não senti nada de interferência nenhuma, né? Posteriormente, eu recebi um fax aqui do GECAM de Campinas, elogiando a minha atuação profissional, que era aquele compromisso com a justiça, exclusivamente. E continuei normal no trabalho, né? Na época que o senhor começou a advogar, em 1962, para inscrição aos quadros da OAB não se fazia o exame de ordem. Como o senhor vê o exame de ordem hoje? O senhor acha necessário ou desnecessário? Qual é a sua opinião pessoal? A minha opinião, e que eu sinto na carne, é que esse exame hoje é fundamental. Porque naquela época haviam poucas faculdades de direito. E eu precisei estudar muito, mas muito mesmo, para passar no vestibular.
E no curso de Direito, eu frequentei o curso durante 5 anos, assistindo às aulas de paletó e gravata, tocava o sinal 7:55, os alunos entravam na sala, sentavam, quando o professor entrava, todo mundo ficava em pé, aí o professor falava, sentem-se, senhores. Nós sentávamos, 5 anos assistindo a aula de paletó e gravata. Me recordo até hoje que na última semana de aula, na 5ª série da faculdade, os professores davam aula como se fosse a primeira semana do curso. Eu comecei a ficar desesperado, porque para que tanta aula assim? Né? Mas era um pessoal que trabalhava com uma seriedade e dava uma formação para o aluno. Né? Então, o que acontece? A gente saía. Agora, eu, particularmente, eu frequentei escritório de advocacia, o departamento jurídico lá de assistência judiciária eu frequentei, porque o curso de Direito é um volume de teoria muito grande. E se você não estiver aliando com a prática, aquilo ali apaga logo. Então, você vai assimilando com a prática. Né? Eu aproveitei muito bem o curso. Né? E então, não havia, acredito que não havia necessidade. Hoje, a necessidade é fundamental em favor daquele bacharel que vai advogar. Porque, na prática, eu sinto na carne, você tem um colega que está advogando ex-adverso, e ele não tem noção da prática, não tem noção de toda aquela teoria, não tem humildade de consultar. Eu consulto até hoje o máximo que eu posso, quer dizer, o casamento da advocacia com a humildade é fundamental. Né? Então, esse exame não vem nem proteger a ordem, não vem proteger a classe. Claro que precisa haver essa proteção, mas o maior beneficiário é o bacharel. Esse exame ele deve estudar com afinco, dar graças a Deus de que tem que passar por isso. Essa é a minha opinião. Doutor Luiz Abraão, e o que é ser advogado para o senhor? Ser advogado é o exercício de uma missão que vem outorgada por um plano superior. Então, eu me permito aqui citar a vida de Viktor Emil Frankl. Viktor Frankl, como se diz normalmente, ele era um médico psiquiatra austríaco, morador de Viena, e quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial em 1939, ele era filho de judeus e ele não quis sair de Viena. Até que em 1941 ele foi recolhido a um campo de concentração nazista e lá permaneceu durante 4 anos. Ele saiu desse campo em 1945 com 36 quilos de peso. E aí ele escreveu um livro, Logoterapia. É a terapia através do sentido da vida. E no final da página 94, no último parágrafo, ele diz assim: e há seres humanos que dão um passo à frente. Na medida que eles vão exercitando, que tendo na base de todo o pensamento que eles estão no exercício de uma missão, eles vão entrando em estado de fusão com a figura do Criador. Então, vem uma força que é a maior força que o ser humano tem à sua disposição. Ou seja, ele procura trazer Deus dentro dele, através da conexão mental. Né? E que, então, você passa a receber um discernimento,
uma iluminação que é a melhor possível para o seu próximo, né? E daí você colhe frutos, né? E daí a sua vida passa a receber uma coordenação. Muito bem. E o senhor que foi diretor da Subseção Piracicaba por 9 anos, como o senhor vê a atual gestão da diretoria? Eu não tinha a felicidade, doutor Salvador, de conhecê-lo pessoalmente, né? E quando me surgiu essa oportunidade, eu fiquei fascinado, eu confesso que eu fiquei fascinado, porque a nossa classe hoje está sendo dirigida por uma equipe liderada pelo Dr. Assarice, né? Uma equipe séria, uma equipe competente, uma equipe que tem como base uma espiritualidade, né? que eu não tinha sentido, mas nesse contato com a sua pessoa, eu confesso que eu fiquei encantado, mas profundamente encantado, e vim a esse encontro com muito prazer, com muita honra, com um agradecimento ao Criador de me dar essa oportunidade. Muito bem, muito obrigado. E infelizmente o nosso programa está terminando, mas eu tenho mais uma pergunta ao senhor. Qual o conselho que o senhor daria aos advogados iniciantes? O senhor que é o nosso advogado mais antigo aqui em Piracicaba. O conselho que eu dou aos advogados iniciantes é que eles procurem encontrar a maior força que o ser humano tem à sua disposição, porque a profissão é árdua, espinhosa, né? Difícil, né? Então, eles precisam estar totalmente fortalecidos. E a maior força que existe à disposição é justamente essa conexão mental com essa energia que vem do infinito, essa centelha de vida que nos dá a vida, queira chamar Deus, né? E origem da vida, autor da vida, como se queira denominar, né? E que nós, sendo filhos de Deus, nós não podemos nos desligar nem um instante dessa força. Dr. Luiz Abraão, foi um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado pela entrevista dada e espero que o senhor volte outras e outras vezes aqui no OAB na TV. Mercê de Deus, como dizia o saudoso Dr. Juscelino Kubitschek, ele usava muito mercê de Deus, né? Por merecimento de Deus, eu estarei à disposição, até porque essa divulgação que a OAB está promovendo é importante para que tomem conhecimento, né, dos bastidores e dos princípios que norteiam o exercício da nossa profissão. Parabéns ao senhor, parabéns à OAB. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer você, telespectador, que esteve conosco até agora, agradecer os nossos apoiadores culturais e dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba
tem o apoio cultural das seguintes empresas: Fernandes e Rodrigues Consultoria, Clínica Veterinária do Lobão, clínica, consultoria e escola de homeopatia. E Sintec, Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio.